Eu não tenho paciência com meu filho adolescente. Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver comigo aqui ao vivo, muito boa noite. Se você estiver comigo assistindo essa gravação, que foi feita dia 12 de outubro de 2023, seja muito bem-vindo. O tema da live de hoje é: eu não tenho paciência com o meu adolescente. Vamos falar por que isso acontece. Deixa eu já fixar aqui o tema para as mães que estão entrando. Por que isso acontece, Soraya? Por que a gente perde a paciência com o filho? E o que a gente pode fazer, né, para contornar essa situação, para não chegar nesse ponto? Vão me contando, se vocês perdem a paciência com o filho de vocês, contem para mim algumas situações que vocês já passaram aí na casa de vocês. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre a live, tá? Para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endocrinologista infantil. Nesse canal aqui da rede social, eu te ensino a melhorar o relacionamento com seu filho adolescente em 3 passos. Essa live faz parte de uma série que é uma série de aquecimento. Por quê? Porque dia 23 de outubro eu abro inscrição para a nova turma do meu curso, que é o Método POC, é um curso voltado para mães de adolescentes. Então, antes disso, eu fico bem presente aqui nas redes sociais, para você me conhecer bem e ter certeza na hora de adquirir o curso. Então, semana passada teve live todos os dias, de segunda a sexta, e essa semana também live todos os dias, apesar de ser feriado. Estou aqui com vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar: eu não tenho paciência com meu filho adolescente. O que é não ter paciência, né? Então, a gente percebe que alguma coisa está esquentando aqui dentro, aquilo está me deixando com raiva e eu saio da linha. Isso é perder a paciência. E essa live é voltada para você, mãe, que percebe que saí da linha naquele momento ali com meu filho. E essa live não é para você que não sai da linha e nem se estressa com nada. Então, se você tiver de bem com a vida, se você estiver tranquila, sem estresse nenhum, essa live você pode estar aqui comigo, mas ela é voltada para as mães que não estão dando conta e estão estressando e estão estourando com os filhos, tá? Eu vou aguardando os causos de vocês e vou contando os meus causos, tá? A oportunidade que eu quero trazer nessa live de hoje é, primeiro, perceber que isso está acontecendo. Segundo, por que isso está acontecendo? É a mesma ideia do método POC. Porque muitas vezes eu fico buscando aqui como melhorar a minha paciência e não vou lá na raiz do problema. E como com o adolescente a gente aplica o método POC, porque se não tratar, entre aspas, a causa, a raiz do problema não vai melhorar, a paciência é a mesma história. Então eu quero trazer aqui reflexões para você parar para pensar: nossa, Soraya, é mesmo, né? Nem tinha me dado conta que a minha falta de paciência é por isso, por aquilo. E aí você vai trabalhar essa questão e com certeza vai melhorar. E aí na hora que você melhora, não estoura, isso melhora o relacionamento com o filho. Tá? Então vamos focar nisso hoje, tá bom? Melhorar o diálogo e melhorar o relacionamento como consequência da melhora aí da paciência, tá? Então eu vou contar os meus causas e vocês vão me contando os causos de vocês, tá? Uma mãe chegou pra mim e falou assim: nossa, Soraya, sabe que até quando meu filho faz um barulho em casa me irrita? Então, no caso dela é um menino, ele tem 12 anos. E menino, gente, tem energia. Não dá pra ele ficar parado. Então ele joga bola, ele corre, ele não sei o que, ele não sei o que, ele não sei o que. E ela tava precisando ficar centrada, concentrada num trabalho. E ela falou: quando eu me dei conta, tudo eu ficava pra ele: para de fazer isso. Aí ele mudava de coisa: para de fazer isso também. Mudava de coisa: para de fazer isso também.
E a grande questão dela era o trabalho. Não vou dar spoiler, deixa para daqui a pouco. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, ela chegou para mim e falou assim: Soraya, lembra, né, gente? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, hoje eu cuido de famílias. Então, quando eu era só endócrino infantil, eu cuidava só de adolescentes. Né? Quando eu me tornei homeopata, eu comecei a atender a família toda, que mudou totalmente minha visão como médica, né? Então, é legal quando eu consigo cuidar da família toda, porque eu atendo os 2, os 3, os 4 e consigo ter a visão de todo mundo, né? O tratamento fica muito melhor. E aí ela virou pra mim e falou assim: nossa, Soraya, sabe que eu tô tão rigorosa com a minha filha? Então ela tava rigorosa com a escola, rigorosa com o esporte, rigorosa com a aparência. E a gente foi conversando na consulta, e ela percebeu que ela tava sem paciência com as coisas que a filha fazia. E aí, depois de um autoconhecimento, né, ela começou a se observar e ela se deu conta de que ela estava com ciúmes. Porque a filha tá ficando adolescente, eu acho que é um vídeo de hoje, né? É um vídeo de hoje que eu postei agora há pouco. A filha começou a dividir mais coisas com as amigas do que com ela. E isso foi trazendo ciúmes para a mãe. E isso mexeu com ela, tirou ela do eixo. Tirou do eixo, dependendo do temperamento da mãe, a mãe perde a paciência. Aí começa a descontar na filha, mas a questão era com ela, né? Porque aí ela foi entendendo a adolescência, a gente foi conversando. Então, na hora que você vai entendendo melhor a adolescência, você vai se colocando no lugar do seu filho. E aí vão melhorando as coisas, né? Vão me contando. Ninguém perde paciência aqui com o filho? Trouxe mais um caso. Isso aqui é muito comum, né? Que eu vou trazer. O filho entra na adolescência e aí ele já não obedece como ele fazia quando ele era criança. Então, antigamente você falava: filho, põe essa roupa, filho, toma banho, filho, não sei o que. Ele ia lá e fazia. Chega na adolescência, o filho para pensar: ué, mas por que eu preciso fazer isso agora? Por que isso tem que ser assim? Por que eu tenho que dormir às 9, não às 10? Por que eu não posso ficar com o celular? Por que você vai tirar meu celular na hora que eu faço coisa errada se o celular não tem nada a ver com a escola? Então o filho ele começa a questionar. Mas o questionar dele faz parte da adolescência. Porque ele já está no momento que ele começa a se sentir maduro. E ele está mais maduro. Então ele quer entender mais sobre as coisas. E ele vai te perguntar: mas por quê? E essa mãe, em específico, ela é uma mãe com um temperamento mais colérico, ela é mais irritada. E ela encarou nesse primeiro momento, quando ela me trouxe, como um desafio. Imagina, tá me desafiando? Como assim? Então eu preciso entender mais sobre a adolescência. Porque se eu não entender mais sobre a adolescência, eu vou achar que meu filho tá me peitando. Tá me enfrentando, Soraya. E não, faz parte da adolescência. Ele já não vai mais ser tão passivo do que quando ele era criança. E graças a Deus. Porque se ele continuar super passivo, imagina que adulto ele vai ser. Então eu preciso entender as transformações do meu filho para conseguir me colocar no lugar dele e aí não perder o meu eixo. Me contem, deixa eu ver se alguém colocou algum exemplo aqui. Ninguém tem nenhuma situação aí de falta de paciência? Soraya, eu fiz isso com meu filho, Soraya, Oi, Gláucia.
Contem pra mim. Ou vocês estão com vergonha de contar pra mim? Contem pra mim. Vamos contando, tô aguardando os exemplos de vocês, tá? Então, o que a mãe geralmente fala pra mim, né? Quando a gente conversa sobre falta de paciência, né? Soraya, ele me desafia muito. Eu perco o eixo. Ô, Soraya, o pai não me ajuda. Tô cansada. Tô estafada. Aí eu perco a paciência fácil. Geralmente é isso que as mães me falam. A Thaís falou assim: a minha filha briga dentro de casa e para as pessoas de fora ela não consegue responder. Aí eu perco a paciência. Por que você perde a paciência, Thaís? Vamos conversar sobre isso. O que você sente? Vamos lá na raiz da questão. O que você sente na hora que você observa que a sua filha age de uma forma com você e age de outra forma com as pessoas fora de casa? O que você sente nessa hora? A Paty falou assim: olá, boa noite. Deve ser meu filho leva tudo na brincadeira. Se fala alguma coisa séria, ele ri, canta. Aí ela vai continuar. Vamos ver o que ela vai continuar contando. Ai, meu Deus. Tô esperando. Bom, a mãe deve estar aí, ó, digitando o quê? Eu continuo, será? Tô esperando as mães terminarem aqui o comentário. Acho que eu vou seguindo e depois eu volto aqui, tá? Por quê, né? Por que geralmente as mães perdem a paciência? Então lembra, hoje eu vou trazer o método POC. Thaís terminou aqui, eu já volto aqui. Hoje eu vou trazer o método POC para as mães. Então sempre eu peço para vocês, né? Soraya, as mães falam: Soraya, o que eu faço? Meu filho tá com nota baixa, como eu faço para ele melhorar? Daí eu falo: cuidado, não foca só no como. Vamos atrás do porquê primeiro, para depois pensar no o que fazer e depois pensar no como fazer. Porque se eu não for lá na raiz do problema, isso fica se repetindo. Então, faz de conta, o filho tá mal na escola. Que bagunça, meu cabelo. O filho tá mal na escola. Aí eu vou lá e tiro o celular. E ele continua mal na escola. Aí eu vou lá e tiro o videogame. Aí ele continua mal na escola. Aí eu vou lá e tiro a cadeira de gamer dele. E ele continua mal na escola. Porque eu não fui na raiz do problema. Então eu preciso ver o que está acontecendo lá, na raiz do problema. Por que ele está indo mal? Não adianta ficar exigindo que ele vá melhor se não ajudá-lo lá na raiz da questão. E é a mesma coisa aqui para a mãe. Não adianta falar para a mãe: tá errado. Você não pode não ter paciência com seu filho. Se você estourar, vai ser lindo esse meu discurso agora. Não tem um discurso aqui lindo. Se você estourar, você vai perder a razão. E aí você não tem moral nenhuma para falar com seu filho. Porque se você estoura, ele tem direito de estourar. Ele vai copiar seu modelo. Lindo esse discurso, não é lindo? Mas, se eu pegar uma mãe que, por exemplo, eu vou pro meu exemplo que tá mais lá para baixo, mas eu já vou pegar esse exemplo primeiro. Ela tá passando por um estresse gigante lá no trabalho. Ela que sustenta a casa. Um monte de gente está sendo demitida lá no trabalho. Aí ela chega em casa, o filho derruba o suco na mesa. Qual é a primeira reação dela? Poxa, não faz nada direito. Não presta atenção no que está fazendo. Então a mãe precisa se dar conta. E às vezes a mãe não se dá conta disso. Opa, perdi a paciência com meu filho. Mas por que eu estou perdendo a paciência com meu filho? As pessoas não se observam.
Então, muitas vezes, por exemplo, você está passando por um estresse lá no trabalho, aí você chega em casa, desconta no filho e não se dá conta de que a questão era lá no trabalho. Até teve uma mãe numa live ao vivo, né, que trouxe isso. Ai, eu trabalho até tarde. Aí eu chego em casa e tô totalmente sem paciência com a minha filha. E aí a gente só briga. E aí geralmente a mãe vem me perguntar, Soraya, eu só brigo com a minha filha, o que que eu faço? Né? Como é que eu faço para melhorar esse relacionamento? Não, a gente tem que ir primeiro atrás do porquê. Por que que isso está acontecendo? Então, às vezes é um estresse lá no trabalho. E como é que eu resolvo isso aí ao final da live? Tá? Então, primeiro eu vou trazer uns cutucos para vocês pararem para pensar, puxa, é mesmo, Soraya, eu acho que aí é a questão. Tá? Deixa eu só ler aqui esses comentários, eu volto nos porquês pra gente trabalhar essas ideias com vocês. A gente e eu, né? Porque a gente ama ela, faz tudo por ela, ela responde, é ríspida, grossa, e para quem faz mal para ela, não é amiga de verdade, zoa ela na escola, ela não trata com tanta rispidez. Então, Thaís, eu arrisco porque eu não conheço você, não conheço a sua filha, que você tá dentro daquele caso 2 que eu falei aqui. Então, a mãe tava sem paciência com a filha porque ela se deu conta de que ela, no fundo, tava com um pouquinho de ciúmes das amigas. Pô, ela trata muito melhor as pessoas que estão lá fora e me trata mal. Aí eu preciso trabalhar aqui dentro. Por que que eu tô achando que minha filha não tá me amando? Porque isso é muito comum, né? Quantas vezes a gente não ouve a mãe falando assim, nossa, meu filho aqui em casa, né? É tudo desorganizado, totalmente desobediente. Aí chega lá na reunião da escola, a professora fala pra mim, não, ele é organizado, ele faz tudo, ele obedece. Então aqui em casa, geralmente ele perde aí aquele controle, né, que a gente tem quando a gente tá fora. Quando a gente tá fora, a gente tem mais um controle a mais, né? Aqui dentro de casa, não preciso desse controle, né? Algumas adolescentes pensam assim. Então, Thaís, vamos trabalhando mais essa ideia. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo... Por que tá doendo no meu coração quando a minha filha trata bem quem nem liga pra ela e me trata mal, sendo que eu faço tudo por ela? Vamos pensando nisso. A parte que terminou, canta, não presta atenção no que eu tô falando. Então, a Paty, pelo que eu tô entendendo aqui, ela não se sente ouvida pelo filho. Poxa, eu tô falando com ele, ele fica cantando, brincando, não tá nem aí, nem ouve o que eu tô falando. Ela não se sente ouvida. Então, como a Thaís, Paty, eu te convido a entender mais aí a fundo por que você não tá se sentindo ouvida. E aí vocês duas, né, a Thaís e a Paty, vamos tentar elaborar melhor como eu vou levar isso pro meu filho para ele entender que eu não tô me sentindo amada por ele. Filho, mamãe não se sente bem quando você faz isso comigo. Então, ao invés de brigar, é colocar mesmo. Filha, eu fico triste quando eu vejo que eu cuido muito de você e você me trata dessa forma ríspida. Então não é falar, mas você faz isso com tal pessoa, você faz isso com tal pessoa, você é super legal com todo mundo, mas comigo não. Não é isso que eu tô falando pra fazer. É, filha, eu me sinto assim quando você me trata dessa forma. É colocar pro filho, a gente tem que colocar pro filho o que a gente sente. Se eu não colocar pro meu filho, ele não vai parar pra pensar no que eu tô sentindo. Alguma das minhas lives aí atrás, salvas, eu falo assim, eu acho que o título é
Meu filho é egoísta, é um egoísta, eu acho que é esse o título. E aí eu penso que meu filho só pensa nele. E é verdade. E é verdade, porque na adolescência ele tem essa questão de só pensar no que ele gosta, no que é gostoso para ele, no que importa para ele. Ele não consegue, nem todos, mas a maioria não consegue se colocar no outro e sentir, pensar no próximo. Ele só pensa nele. O que importa é o que ele quer. O que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja. E ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então, algumas vezes eu preciso sentar aqui e falar assim, filho, senta aqui. A mamãe fica muito triste quando isso acontece. A mamãe magoa quando acontece isso. Não é chantagem, é falar a verdade. Que são casos reais da Patrícia, não sei se é a Patrícia é Paty, e o da Thaís. A Mel falou assim, minha filha tem 10 anos e não gosta de seguir regras. É, Mel. Eu não sei se é Mel, desculpa, tá? Já vai com os combinados, porque com 10 anos ela ainda praticamente ainda não entrou na adolescência, ainda tá começando aí, né? Thaís falou, eu acho que se ela, o jeito dela, a fase dela, eu entendo. Mas ela tem que ser assim com todos, não só comigo, com a irmã e com o pai. A Marisa falou assim, doutora, o que você orienta os pais quanto à rede social? Historiar o celular é invadir privacidade? Eu tenho uma live só sobre isso, Maris. Eu sou a favor de combinar antes de que você tenha acesso a hora que você quiser. E você tem que ter a senha. Tá? Pra não precisar ficar vistoriando. Eu não sou a favor de ficar mexendo na intimidade. Mas eu sou a favor de que eu tenho que ter a liberdade. Porque aí ela sabendo que você vai ter essa liberdade, já é um combinado de que tudo bem, quando eu quiser saber o que está acontecendo, eu vou saber. A Mel continua assim, minha filha de 10 anos não gosta de seguir regras, gosta de me desafiar, sempre demora em atender o meu comando e tem preguiça de tudo. Ela não tem celular, pega mais o do pai ou o meu no final de semana. E você já perguntou para ela por que ela faz isso? Eu queria ouvir o que traz para mim, quando você fala, por que você faz isso? Queria saber o que ela põe para fora. A Débora falou, eu também não lembro qual foi o comentário. A Pri falou, minha filha tem 13 anos, já está falando de namoradinha. Fico preocupada e acabo perdendo a paciência. Essa não tá na minha lista. Então, Pri, mas e por quê? Por que você perde a paciência quando ela fala do namorado? Vamos trazer mais sobre isso. Essa não estava na minha lista, boa. Thaís, vou falar mais dos meus sentimentos para ela. Isso, porque normalmente dou bronca. Chegou, Thaís, chegou no ponto que eu queria. É isso aí. Então a gente fica só brigando e não mostra o que está sentindo. Quantas vezes na minha consulta eu pergunto, e você falou para ele que você sente isso? Então como é que ele vai saber o que está passando aí dentro de você? Não tem como. Vamos trabalhando isso, gente. Deixa eu voltar, vamos voltar aqui. Então eu vou trazer os porquês. Porquês que eu observo comumente ali nas mães que desencadeiam, né? Que são os gatilhos para perda da paciência, né? Primeiro, universal. Soraya, eu tenho que cuidar de mim, da casa, do trabalho, do filho. Preciso fazer a comida, preciso não sei o que. Tem que dar conta de todos os pratinhos. Equilibrar todos os pratinhos. Estafa. Estafa é fato. E aí perde a paciência. Tá? Então, o universal é esse, né? 2.
2. Cadê meu número 2? Sono. Algumas mães não se dão conta disso. Cuidado com isso. Nossa, Soraya, eu não tinha parado para pensar. Realmente, meu filho tá saindo e voltando um pouco mais tarde. Meu filho já tem 15. Tem voltado meia-noite. Meia-noite e meia. E eu preciso dormir 9h30, 10 horas. Só essa privação de sono já muda o seu humor. Ou, ai, meu filho tá indo mal na escola, eu fico pensando, eu deito na cama e fico pensando. Meu filho tá andando com um grupinho que eu não gosto, aí eu deito na cama e fico pensando. Demorou para dormir, não dormiu o que você precisa dormir? Afeta a paciência. Não tem como. Então precisa cuidar do sono. Tá? 3. Quer ser a mãe perfeita. Não pode errar. A super mulher, né? Eu tinha na jornada, eu tirei essa agora. Super mãe, super pai. Eu preciso ser a super mãe e super pai. Eu me exijo tanto que eu fico tão estressada que aí eu perco a paciência. E eu vou aproveitar aqui. Ser super mãe é uma má referência para o filho. Porque se você é super, você não erra. Se você não erra, o filho vai achar que ele também não pode errar. E se ele não pode errar, ele nunca vai te trazer os erros dele. Então, já deixei essa reflexão aqui, tá bom? Não é legal ser super mãe. Eu sou crítica, eu sei o que eu tô falando. Pessoas críticas são assim, querem ser perfeitas, controlar tudo, fazer tudo, que tudo seja certinho, né? Cuidado. 4. Não tem familiares e nem amigos para apoiar. Aí fica muito, né, gente? Aí não dá. Isso gera um estresse e aí em alguns momentos que a gente tá com muita sobrecarga, a gente perde a paciência. Então busque uma rede de apoio, né? Busque amigos. Muitas vezes tem amigos, familiares, padrinhos. Busca essa ajuda, tá? Era o 4, né? 5. A mãe tem um temperamento explosivo. Soraya, eu sempre fui assim. Sempre fui de estourar. Eu sou assim mesmo. Não. Você pode ser uma pessoa explosiva. Mas com certeza, se você veio uma pessoa explosiva nessa vida, você veio para trabalhar isso. A gente não tá aqui nessa vida para tomar suquinho de laranja, a gente veio para se trabalhar. Então não dá para ficar com essa desculpa de que eu sou assim mesmo, eu sou estourada. Sou uma pessoa estourada. Precisa trabalhar isso. Tá? Mesma coisa da ansiosa. Ai não, Soraya, eu sou muito ansiosa, isso me deixa ansiosa e aí eu perco a paciência e aí eu estouro. Então são questões de humor e de temperamento que a vida tá convidando a gente para trabalhar. E eu sempre falo também que o filho é o melhor convite da vida. A vida te dá o melhor presente te convidando para mudar. Porque quantas pessoas não mudam por si mesmas, mas mudam por causa do filho. Então aproveitem esse convite que a vida tá te dando, tá? 7. Não tem tempo para se cuidar. E aí eu vou pegar no calinho de vocês. Eu não me cuido. E aí eu me olho no espelho, me acho feia, cabelo tá feio, tô gorda, o que mais que as mães falam? Enfim, meu cabelo tá horrível, minha unha tá desleixada. Então eu não tô bem. Aí eu me olho no espelho e me acho feia. Gente, o estresse vai lá no topo. Precisa se cuidar. E eu não tô falando de se cuidar de estética, não.
Precisa se cuidar com o que você gosta. Soraya, eu gosto de fazer um esporte. Faz tempo que eu não faço. Precisa do esporte para pôr para fora. Soraya, eu gosto de uma meditação, mas não dá tempo. Dá tempo. Se isso for prioridade para você, você vai arranjar. Então é ir no shopping se você gosta, é fazer uma massagem, é fazer uma atividade física, é fazer a unha. Ah, não dá tempo, eu tenho que fazer tudo. Se você não se cuidar, não tem como cuidar dos outros. É sempre aquela história da máscara do avião. Primeiro você põe a máscara em você para você conseguir ajudar o outro. Tá bom? 9. Meu filho me desafia. Então, eu convido você a observar aí na sua casa se o seu filho te desafia, se ele realmente te desafia ou se ele está questionando os porquês, como eu trouxe aqui no exemplo. E de repente ele está te perguntando o porquê. E você, não quero. Não quero que ele me questione. Então para pensar no que eu falei antes. Já pensou se o seu filho não for questionador? Que adulto ele vai ser? Aquele que aceita tudo que fazem com ele? Tá? Então primeiro observe se ele realmente está te questionando, te desafiando, ou se ele está te perguntando por quê. Que faz parte da maturidade. Eu quero entender, mãe, eu quero entender por que eu tenho que dormir às 9 e não às 10. Filho desafia, filho não faz o que eu peço. Ai, Soraya, tem que ficar falando para ir tomar banho 10 vezes por dia. Já fiz uma live disso também. O adolescente, ele quer fazer o que é gostoso. O que é gostoso para ele naquela hora. E, de repente, o que é gostoso para ele naquela hora não é ir tomar banho. Então, eu posso vir com os combinados. Filho, você tem 10 minutos para fazer isso. Filho, você tem tal tempo para fazer aquilo. Porque aí ele adequa com o que ele acha gostoso com o que ele precisa fazer. Só não dá um tempo muito longo, senão ele se perde. E aí a gente vai evitando aquelas briguinhas diárias que desgastam o relacionamento. O que mais que eu trouxe? Filho muda de humor. Ai, meu Deus. Eu acordo, minha filha tá num ótimo humor, dá beijo, abraço. De repente ela fica com aquela cara. Isso me irrita. E eu perco a paciência. Então, se eu estudar sobre a adolescência, eu vou entender que os hormônios estão fazendo assim, ó. Lá dentro dela tá um turbilhão. E ninguém conta pra ela que os hormônios estão mexendo com ela. Então, a mãe que entende sobre a adolescência, estuda sobre a adolescência e orienta a filha sobre isso, e começa a ajudar a filha a trabalhar o humor, vai melhorar o relacionamento. Tá? Muda de humor, problemas no trabalho, que foi o que eu trouxe no começo, né? Então, de repente, você tá estourando aí e a questão é lá no trabalho, né? Eu acho que foi só. E aí, vocês trouxeram exemplos novos que eu vou incluir aqui na minha listinha. Deixa eu ler aqui os comentários antes de finalizar. Meu filho tem 10. Até que obediente. O que me tira a paciência é o filho da minha...
Eu amei essa. Ai, a parte. A parte alta, não tô lembrando como que é a gíria, vai, mas a melhor parte da live foi essa. Ai, ai. Ai, a Thais falou, eu amo o jeito que você fala. Obrigada. Bom, eu ia falar, eu não sou uma pessoa com tanta paciência do jeito que eles falam, eu acho que vocês me elogiam. Eu sou uma mãe ansiosa e que dorme pouco. Ai, Thaís. Aí. Então, Thaís, precisa buscar ajuda, precisa buscar um esporte para pôr para fora essa ansiedade, precisa dormir com regularidade, precisa se cuidar, Thaís. Que aí não tem como cuidar do outro. Mas eu amo ser mãe, quero melhorar. Então pronto, convite. Convitinho da vida. Muito legal essa sua frase. Junqueira falou assim, minha filha tem 12 anos e a nossa relação é ótima, mas fico angustiado com as alterações do humor dela. Chora muito e diz que não sabe por quê. Então, precisa entender essa oscilação que acontece na adolescência. Então, tem essa questão dos hormônios e a imaturidade do cérebro para o controle. Mas, se estiver chorando muito, precisa trabalhar um pouquinho mais com a ideia do método e ver o porquê, tá? Roberto falou assim, às vezes nossa falta de paciência também querer que eles sejam do nosso jeito. Ótimo comentário. Que ajam conforme queremos e não os deixamos se expressar. Perfeito, 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 perfeito. Então, por exemplo, ótimo, Roberta, muito bem lembrado. 2 coisas que faltaram na minha listinha. Vamos lá. Eu, Soraya, sou uma pessoa mais ativa, tá, gente? Eu sou mais ativa, eu resolvo rápido, eu não tenho paciência pra pessoa mole, não. E aí, o meu filho, hipoteticamente, o meu filho é um cara mais calmo, mais tranquilo. Então, temos temperamentos diferentes. Se eu não entender o temperamento do meu filho, eu tenho uma aula no curso falando disso, de tão importante que é. Ainda bem que a Roberta lembrou. Se eu não entender o temperamento do meu filho, isso gera conflitos. E aí é como ela falou, eu vou querer que ele seja do meu jeito e eu não tô respeitando o jeito dele. É muito importante. É o que eu falei, tem uma aula só para isso, de tão importante que é. Muito bem lembrado, obrigada. É isso que eu falo, gente. O legal daqui é que a gente forma uma comunidade de mães, entendeu? E aí uma vai ajudando a outra, uma traz um exemplo que vai servir para outra. Um comentário ajuda a outra. Isso é muito bom. Me empolgo, né? Então vamos lá. Os cutucos foram dados. Pare para pensar aí no que tá te tirando do eixo. E aí não esquece, trabalha o que tá tirando do eixo, senão você não vai melhorar. Tá? Então, se sentir impaciente é normal. Né? Eu tenho muitas mães na consulta que não querem falar, isso aí, eu tô de saco cheio. E eu falo, tem que falar. Tem que falar primeiro que eu preciso saber o que ela sente para achar a medicação dela da homeopatia. E tem que pôr para fora, isso é normal ficar impaciente com o filho. Agora, o que eu preciso sim é elaborar isso, que é o que eu vou entrar no assunto, para não perder a razão. Então, se observe. Se observe o que está te tirando do eixo, para entender o que está te tirando do eixo. E segundo, porque na hora que eu tô quase estourando,
eu vou me segurar. Então, Soraya, eu percebo que na hora que eu vou estourar, meu coração fica acelerado, eu sumo, minha mão, cada um vai ser de um jeito, tá, gente? Tô trazendo exemplos aqui. Minha mão fica suada, meu coração fica acelerado, eu fico vermelha, eu fico quente. Então, na hora que você tá percebendo que você tá tendo aqueles sintomas que tá quase estourando ali a panela, opa, tô identificando que tá chegando aquela hora, eu vou lá e me seguro. E aí eu chego pro meu filho e falo, eu preciso de 1 minuto. Opa, faltou uma coisa. Eu primeiro respiro. No meio da briga, eu vou fazer isso? Sim. Porque você vai evitar, na verdade, a briga. Então você percebeu que você vai perder a paciência com seu filho? Sentiu aqueles sintomas? Respira, controla e fala pra ele, a mamãe precisa de 1 minuto. E você se retire. Até que daqui a pouco você já não vai mais precisar de 1 minuto. Você vai conseguir se controlar aqui, na frente dele. Porque o que não pode é perder a razão. Perder, como é que eu falei aqui a palavra? Ficar impaciente é normal, mas não pode perder a razão. Tá? E aí é o que eu falei. Busque um esporte, busque alguma coisa que você goste de fazer para aliviar esse estresse. E estude sobre a adolescência, lógico que eu vou falar isso, que é o intuito do meu canal. Porque na hora que eu estudo sobre o que o meu filho está passando, eu começo a entender melhor o que ele está passando, me ponho no lugar dele. E aí, na hora que eu começo a entender melhor algumas reações que ele tem, eu começo a reagir de outra forma e isso melhora o relacionamento. Tá bom? Deixa eu olhar aqui os últimos comentários. Aí essa do filho da sogra devia ter batido uma foto. Ai, Cris, foi muito boa essa, viu? A Thais falou, vamos estar aqui. Obrigada, Thais. A Simone falou, minha filha de 12 briga demais com a menor de 7. Ela menospreza a pequena. Não é carinhosa com a gente, só com as amigas. Simone, você assistiu a live que eu fiz quinta retrasada? Se você não assistiu, assista, que foi com a mãe do Gustavo. Então eu trouxe para ela que se ele está manifestando, e no seu caso, se a sua filha de 12 anos está manifestando raiva pela menor, alguma diferença está existindo aí no tratamento das duas. Então, vamos aplicar o método POC. Por que minha filha não é carinhosa comigo, com a gente, né? Você fala aqui da casa, mas é carinhosa com os outros. Alguma coisa tem. Eu vou buscar o porquê. Você já praticamente me entregou aqui. Ela tem um problema com a irmã. Por que ela tem um problema com a irmã? Na hora que ela briga, na hora que vocês brigam, ela põe pra fora alguma coisa, tenho certeza. E de repente alguma coisa que você tá achando que é besteira, mas pra ela é importante. Então você precisa trabalhar isso. Porque senão isso vai se repercutir pro resto da vida no relacionamento das duas e no de vocês. Isso é meio que urgente. Vou ser redundante, mas eu também tenho uma aula sobre isso no curso. Quando eu falo isso é porque eu quero mostrar para vocês que é muito importante. Relacionamento dos irmãos é muito importante. E muito geralmente tem a forma por trás, tem por trás a forma que os pais lidam com os filhos. Então ouça mais na hora das brigas o que ela põe para fora. Tá? Sobre a irmã, sobre o tratamento.
Ah, você faz mais isso com ela e comigo não. Por mais que você ache besteira, se ela tá falando isso é porque para ela não é besteira. E aí, se você não ouve o que ela tá sentindo, ela não se sente amada. A Thaís falou, nossa comunidade é demais, eu também acho. É muita ajuda. A Tati falou que tá baixo. Gente, me falem se tá baixo pra vocês. A Roberta falou assim, tem uma filha de 13 e com a maternidade venho devagarzinho aprendendo quais são os meus gatilhos e muitas vezes são feridas existentes em mim da minha infância. Nossa, Roberta, você está trazendo comentários muito bons para a live, muito construtivos para a live. Eu vou aproveitar mais esse seu comentário. O que eu quero aproveitar aqui, né? Até cheguei mais pertinho. Então, a gente tem que entender a importância que a gente tem na formação do nosso filho adulto. Muitas questões lá na vida adulta vieram daqui da nossa adolescência e infância. Então a gente fica muito nessa do, vai passar, deixa assim mesmo, logo logo passa essa fase. Não, gente, essa fase marca para sempre o adolescente. Não pode ignorar, porque essas marcas ele leva para sempre. É que nem a Roberta tá falando. Feridas existentes em mim da minha infância. Muito bom esse comentário, obrigada. A Neila falou, sou mãe de adolescente de 12. Você tem me ajudado muito. Obrigada. Obrigada por dividir isso comigo. Isso é um incentivo para mim. A Pri falou, tem uma menina de 13 e ela está falando dos namoradinhos. Fico preocupada e acabo perdendo a paciência. Ô Pri, eu li esse seu comentário, mas eu queria saber por que você perde a paciência. A Cris fez um coração. Tá ok agora, Tati falou. Sou nova aqui. Vou procurar, obrigada. Não, mas é fácil de achar, Érica, meu filho vai fazer 13 anos. Não gosta de me ouvir. Não tem paciência comigo. Tô aqui pensando, tá? Tô quieta porque eu tô pensando. Me conta como é o temperamento dele. Se ele é mais estourado, mais explosivo, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que tá por trás disso. Bom, enquanto eu espero esse comentário dessa mãe, já são 10 para as 10, gente. Eu não me dei conta que a gente tem um tempo aqui a mais. Então, vamos lá. Só vou fechar a ideia aqui. Então, a ideia era mostrar para vocês ali alguns gatilhos que tiram a gente do eixo da paciência, que faz a gente perder paciência, para você começar a identificar ali o que está te tirando ali do eixo e trabalhar a raiz do problema. E não esquecer que você precisa se cuidar para conseguir cuidar da família. Então não dá para ficar cuidando de 1000 pratinhos sem se cuidar, que senão você não vai conseguir segurar os pratinhos. Tá bom? Então precisa se cuidar. E perder a paciência, estourar não pode. Perder a razão não pode. Perder a paciência aqui dentro é normal. Mas estourar não pode. Então o que a gente precisa cuidar é aqui. Então, se observar, na hora que eu perceber que eu tô chegando lá, opa, segura, respira e vamos trabalhando isso. Tá bom? Então, para quem tá chegando aqui hoje, todos os dias eu tenho vídeo no canal. Sábados, domingos e feriados, vocês estão vendo aqui, feriadão, tô aqui. Então, sábados, domingos e feriados tem vídeo todo dia. Segunda e quinta-feira tem live, segunda às 7h30 e quinta-feira às 9 da noite.
Essa semana, excepcionalmente, eu tô de segunda a sexta em lives, assim como eu estive semana passada de segunda a sexta em lives. Por quê? Porque eu tô fazendo a semana de aquecimento, porque dia 23 eu abro a nova turma para o meu curso, que é o Método POC, voltado para mães de adolescentes. Então, é um curso para melhorar o relacionamento, entender sobre a adolescência, né? Na hora que eu entendo sobre a adolescência, eu melhoro o meu relacionamento com meu filho. Então, eu tô nessas 2 semanas super presentes aqui para vocês me conhecerem melhor antes de adquirir o curso. E semana que vem eu não tenho live. Eu tenho a jornada gratuita, tá? Então, o conteúdo da semana que vem é fora da rede social. E aí precisa se inscrever no link lá na bio. Então, onde que é o link da bio? Então, tem a minha foto lá no começo da página. Embaixo tem uns escritinhos. Na última linha tem um link. Clica no link da bio e se inscreve na jornada para você receber. São 3 aulas que eu vou entregar para vocês semana que vem. E eu já tô abrindo a comunidade. Hoje já entraram várias mães lá na comunidade. Eu monto uma comunidade no Facebook que fica aberta só durante a semana da jornada, tá, gente? E lá eu fico disponível para tirar as dúvidas sobre as aulas. Então você assiste a aula e tudo que surgir de dúvida, eu tô lá respondendo para vocês. E tem a mesma interação do que aqui, né? Uma mãe comenta, a outra sugere, a outra... Enfim, as mães vão participando também uma com a outra. Então é bem legal a comunidade. Ajuda bastante as mães. Tá bom? Então semana que vem eu fico dedicada a essa jornada gratuita. Então se você quiser participar, clica lá no link da bio e se inscreva. E eu acho que é isso. Tá bom. Deixa eu ler o último comentário lá que a mãe falou. Pois eu acho ela nova para ter esses interesses. Não, Pri, você tá pensando nela, eu tô pensando em você. Eu quero saber em você o que tá acontecendo aí dentro de você quando você pensa que a sua filha tá se interessando por alguém. Começa a olhar mais para você, o que você sente quando você pensa que a sua filha pode querer namorar. Trabalha mais aqui dentro de você, tá? Autoconhecimento. Patrícia ou Bianca, não sei, desculpa se eu errar, acho que é Patrícia seu nome. Minha filha de 11 quer pintar o cabelo, usar maquiagem pesada, porque colegas usam. Tento com toda a paciência e com sua ajuda mostrar o melhor caminho e dizer que ainda não tá na hora. Vai devagarzinho trabalhando isso. A sua live é uma sessão de terapia. Muito bom, Neila. Muitas pessoas acham que eu sou psicóloga, mas é o meu perfil mesmo, né? É o meu temperamento. Mas a homeopatia me ajuda bastante sobre isso, né? Porque a gente tem essa visão do todo do indivíduo, né? Tá bom, é isso aí. Gente, muito obrigada por estarem comigo aqui no feriadão. Obrigada por terem ficado comigo até o final e obrigada por participarem, porque os comentários de vocês me ajudam aqui na live, que aí eu vou discutindo situações. Olha, os comentários que a Roberta trouxe foram super construtivos. Os comentários de cada mãe, porque aí cada mãe trazendo o seu problema, a gente vai conversando e vai ajudando muitas outras mães, né? Uma mãe fala, eu ajudo aqui, quantas outras? Fora as que vão assistir depois, tá gravado, né? Tá bom. Muito obrigada, bom descanso a todas e até amanhã. Amanhã também tem live. Amanhã é Meu Adolescente Não Me Respeita. Encontro vocês amanhã. Beijos, até mais. Roberto falou, estou adorando te acompanhar. Obrigada, eu só queria saber mais sobre os combinados. Deixa eu lembrar que live que eu falei de combinados. Não me lembro. Eu tenho uma aula no curso sobre isso, mas eu não tô me lembrando de que live eu falo disso. Mas posso fazer de novo, tá bom? Vou deixar na minha listinha de pedidos. Beijo, meninas. Tchau, tchau.